Fala galera, beleza? Galera, muito obrigado pelo preenchimento lá dos questionários, ajudou demais a montar esse material. Então, sem enrolação, vou mostrar a vocês o primeiro vídeo da série Os 4 principais erros cometidos pelos aprendizes de inglês. E o primeiro desses erros é estudar gramática. E toda vez que eu falo isso, as pessoas chegam pra mim e falam: Lucas, mas peraí, pô, como é que eu vou montar as frases em inglês se eu não sei as regras? Eu não sei onde colocar as palavras. Aí eu falo assim, ó, calma. Para que você entenda isso, para te provar isso, eu peço que você olhe para trás e assim, observe como foi que você aprendeu o português. Você aprendeu primeiro a gramática e depois você aprendeu a falar, a escrever e tal? Ou você primeiro aprendeu a falar, a escrever e só então que você aprendeu a gramática? Então, normalmente o que acontece é isso. Com 1 a 2 anos de idade, a gente aprende ali a falar, vai melhorando a nossa fala progressivamente, óbvio. Com 3 a 4 anos, a gente aprende a escrever, 3 a 5 anos, depende da pessoa, aprende a escrever. Mas só lá na frente, com 8, 10 anos de idade, a gente começa a aprender um pouco da gramática, estuda gramática durante vários anos. E para ser bem sincero com vocês, eu não lembro quase nada aí da minha gramática. Mas eu quero que vocês compreendam uma coisa. A gramática, ela é um livro criado por um grupo de linguísticos para organizar a língua que já existia em padrões, certo? Isso mostra que o aprendizado do inglês ele não é necessariamente ligado à gramática, porque já existia a língua antes. As pessoas já falavam inglês antes da existência da gramática, certo? Mas eu ainda vou além disso. E eu falo que estudar gramática, a princípio, quando você está começando a estudar inglês, no primeiro ano, ou às vezes até no segundo ano, dependendo do quanto você estude, isso atrapalha o seu desenvolvimento. E para mostrar como isso atrapalha, eu vou usar o meu próprio exemplo. Quando eu estava no meu último ano da faculdade, entre o penúltimo semestre e o último semestre, a minha mãe estava querendo me dar um carro. E eu falei: mãe, ao invés da senhora me dar esse carro, por que a senhora não me dá esse dinheiro? Eu queria fazer um intercâmbio no Canadá de inglês, porque eu queria já fazer mestrado e eu sabia que na prova de seleção de mestrado ia ter uma prova de proficiência em inglês e meu inglês era muito ruim. Eu queria muito melhorar meu inglês. Aí minha mãe aceitou, deixou eu ir para o Canadá fazer esse 1 mês de intercâmbio lá. Daí eu pensei comigo, cara, eu não posso chegar lá no Canadá sem saber nada, né? Eu vou passar fome e vou passar vergonha. Eu não quero passar fome nem vergonha, então eu vou estudar antes. Aí eu peguei um livro chamado Grammar for English Teachers. É uma gramática toda em inglês para professores de inglês, com dicas assim das principais dificuldades que os alunos têm durante o aprendizado de cada assunto. E cara, eu li essa gramática de frente para trás, de trás para frente, eu decorei essa gramática, eu sabia tudo. E aí quando eu terminei, que eu dominei a gramática, eu pensei, cara, agora sim, vou deitar no inglês nesse Canadá. Fui pro Canadá, cheguei lá, já tive 2 choques. Já constatei 2 coisas logo de cara. A primeira, eu não conseguia entender nada que as pessoas falavam. E a segunda, 1 mês não ia ser suficiente para me tornar fluente em inglês. E assim, a minha principal dificuldade lá era falar. A minha compreensão foi melhorando progressivamente. No entanto, eu tinha uma dificuldade de falar porque eu sentia um bloqueio, assim. E para exemplificar esse bloqueio, eu vou falar para vocês uma das situações que exemplifica muito bem o que acontecia no meu cérebro quando eu queria falar alguma coisa. Imagina, eu estava lá assistindo a aula, daí eu não entendi alguma coisa que o professor falava. Uma certa coisa o professor falou, eu não entendi, queria muito que ele repetisse. Aí eu vou falar para vocês agora exatamente o que acontecia dentro da minha cabeça quando eu queria que ele repetisse alguma coisa. Eu pensava assim, cara, para pedir permissão, a gente usa o verbo modal may. E aí, como ele vai vir como auxiliar de pergunta, ele vai ter que vir no início da frase. Então, may, o sujeito é you, porque eu vou estar falando direto pro professor. Então, may you. E o verbo repetir é repeat. Então, may you repeat. E como eu queria ser educado, né, botar um por favor ali no final, may you repeat please. Então, eu tinha na minha cabeça, may you repeat please. Quando eu terminava de pensar isso, o professor já tinha falado outra coisa. Aí eu ficava com vergonha de perguntar, porque ele ia me perguntar de volta, você quer que eu repita o quê? Isso ou o que eu falei antes? E eu não ia ter ensaiado essa parte, então eu deixava quieto.
Mas aí vinha alguém na sala, levantava a mão assim, do meu lado, e falava, teacher, repeat please. E o professor olhava para ele assim, discretamente, falava assim, ó, may you repeat please. E o professor repetia. Saí, quando foi no outro dia, quando era no outro dia, esse mesmo aluno, ele tinha uma dúvida também, e precisava pedir para o professor repetir. Como é que você acha que ele pediu para o professor para repetir? Levantou a mãozinha aqui, ó. Teacher, excuse me. Ó. May you repeat, please? E nessa hora, eu compreendi uma coisa logo de cara. Esse cara ele não sabia nada de gramática. E eu sabia tudo. Então, a gramática estava me bloqueando, porque ele, em um dia, corrigiu o seu padrão e já está falando com a gramática mais correta que eu. Sem nenhum esforço. Então, eu compreendi que a gramática, ela não é essencial para o seu aprendizado do inglês. Muito pelo contrário, ela atrapalha nos estágios iniciais. Então, não se preocupe em estudar a gramática a princípio. Deixe a gramática para um estágio mais avançado. Quando você já domina a língua, quando você já domina a fala, a escrita, você precisa refinar a sua escrita, aumente a sua leitura e introduza pouquinho ali de gramática. Não use a gramática como um guia do seu inglês, como, por exemplo, a maioria dos cursos de inglês fazem. Beleza? Se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa dica, clica aqui embaixo em gostei. Se você não gostou, clica também em não gostei. Eu quero saber a opinião de vocês. Eu quero principalmente que vocês comentem com a experiência de vocês com relação à gramática no inglês, com relação à importância da gramática para o inglês, o que vocês acham, a opinião de vocês. Se vocês não concordam comigo, coloquem o porquê que vocês não concordam, que a gente vai ter uma discussão legal aqui nos comentários, beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo com o segundo erro mais cometido pelos aprendizes de inglês. Falou!